A águia e a tempestade. Como transformar a dor em força. Existem momentos na vida em que tudo parece desabar. O céu escurece, as tempestades surgem e sentimos como se o chão desaparecesse sob os nossos pés. Quem nunca se sentiu assim? Sozinho, enfrentando dores e perdas, sem saber se vai aguentar o próximo passo. Mas se eu te disser que há um segredo por trás da tempestade? Se eu te contar que, assim como a águia, você também pode usar os ventos contrários para subir mais alto? Hoje você vai conhecer uma história que pode mudar sua forma de enxergar os desafios. Fique comigo até o final, porque essa reflexão pode transformar não só o seu dia, mas toda a sua trajetória de vida. Vamos começar? O chamado da tempestade. A natureza nos ensina mais do que imaginamos. A águia, por exemplo, não é apenas uma ave majestosa e imponente. Ela é um símbolo de sabedoria, coragem e força interior. Diferente das outras aves, a águia não foge da tempestade. Quando os ventos ficam fortes e as nuvens escuras cobrem o céu, enquanto outras aves buscam abrigo, a águia abre suas asas e voa direto em direção ao problema. Ela sabe que os ventos da tempestade irão empurrá-la para cima, levando-a a alturas onde nenhuma outra ave consegue chegar. Assim, a tempestade, que destrói o voo dos fracos, é a oportunidade que a águia espera para voar mais alto. Mas o que isso tem a ver com a sua vida? Talvez você esteja vivendo um tempo de dificuldades. Pode ser uma crise financeira, um problema familiar, uma enfermidade, ou até mesmo aquela sensação de vazio que ninguém vê, mas que pesa no peito quando você deita à noite. São nesses momentos que Deus nos chama a ser como a águia. Não para fugir, não para se esconder, mas para enfrentar de frente a tempestade, sabendo que cada dor, cada desafio e cada lágrima tem um propósito maior. Imagine agora você olhando para os seus problemas com outros olhos. Não mais como castigos ou injustiças, mas como oportunidades de crescimento. Assim como a águia usa o vento contrário para alcançar o céu, você pode usar cada dificuldade como impulso para se tornar mais forte, mais sábio e mais resiliente. Porque, no fundo, é na tempestade que descobrimos quem realmente somos. Se você parar para pensar, os momentos mais marcantes da sua vida provavelmente não foram os dias fáceis e tranquilos, mas aqueles em que você precisou se superar. Quando tudo parecia perdido, foi ali que você encontrou uma força que nem sabia que tinha. Isso não é coincidência, é propósito. Deus molda os fortes na adversidade. Ele usa o sofrimento como ferramenta para lapidar nossa alma, como o ouro é refinado no fogo. Por isso, da próxima vez que a tempestade chegar, respire fundo e abra suas asas. Não reclame, não se desespere, apenas confie. Use o vento contrário como escada para subir mais alto. Porque é lá, acima das nuvens, onde o sol nunca deixa de brilhar, que os vencedores encontram paz e propósito. Antes de continuar, eu quero que você pare um instante. Respire fundo e ouça com atenção a história que vou te contar agora. Talvez você se reconheça nela. Talvez ela descreva exatamente o que você ou alguém da sua família esteja vivendo hoje. É uma história real, com dores, medos e superações, como tantas que a vida nos apresenta. Mas é também uma história de renascimento, que mostra como a coragem de mudar pode transformar vidas. Ouça com o coração aberto, porque essa história pode ser a chave para um novo começo na sua vida. Naquela noite, o céu estava carregado de nuvens cinzas. O vento frio soprava pelas frestas da janela, e o silêncio da casa parecia mais pesado do que o ar lá fora. Helena sentou-se na varanda, como fazia há semanas, o rosto marcado pelo tempo, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos perdidos no horizonte. Ali, sozinha, sentia o coração apertado. Era como se o tempo tivesse parado, e junto com ele, a vida tivesse perdido o brilho. Ela nunca pensou que a solidão fosse doer tanto. Sempre foi forte, criou os filhos, cuidou da casa, enfrentou as crises do casamento e as dores do cotidiano sem reclamar. Mas agora, com os filhos longe e a rotina vazia,
Uma pergunta ecoava na mente dela. E agora? Quem sou eu? Sentia-se como uma casa abandonada por dentro, onde as lembranças ecoavam pelos cômodos vazios. Era um silêncio que não vinha de fora, mas de dentro da alma. As noites eram as piores. Deitava na cama e o sono não vinha. Ficava revivendo cenas antigas, as vezes em que se anulou pelos outros, os momentos em que deixou de sonhar para sustentar a estabilidade da família. Lembrava dos dias em que chorou no banheiro para ninguém ver, segurando a dor no peito. Agora tudo aquilo voltava como um filme. As pessoas diziam, isso é normal, é a idade. Mas no fundo, ela sabia que não era só isso. Era mais profundo. Havia um sentimento que poucos entendem, o medo de não ser mais necessária. Ela se sentia descartável, invisível, como se sua história tivesse terminado sem aviso. Para quem sempre cuidou de tudo e de todos, era difícil aprender a cuidar de si mesma. O tempo parecia cobrar o preço do silêncio acumulado ao longo dos anos. E esse preço era a dor de perceber que nunca havia parado para pensar em si mesma. Foi numa dessas madrugadas de insônia que algo aconteceu. Recebeu uma ligação do filho mais novo, Lucas, de 35 anos. Ele estava chorando do outro lado da linha sem conseguir disfarçar. Trabalhava em um emprego que odiava, sustentando a família com um salário que mal cobria as contas. Sentia-se preso, sem propósito, sem forças para recomeçar. A depressão o havia pegado de surpresa, e ele não sabia mais como sair daquele buraco. "Mãe, eu não aguento mais", foi tudo o que conseguiu dizer. Helena ouviu em silêncio com o coração apertado. Sabia exatamente como ele se sentia, porque também carregava dores invisíveis. Naquele momento, entendeu que não estava sozinha em sua tempestade. A vida cobrava caro dos fortes, e tanto ela quanto o filho estavam no meio de um furacão emocional. Mas ali, no meio da dor compartilhada, surgiu um fio de esperança. Era como se Deus estivesse mostrando que quando a gente reconhece a fragilidade, abre a porta para a transformação. Na mesma noite, preocupada sem ter respostas, navegando pelo YouTube, ela ouviu uma frase edificante em um vídeo. A águia precisa arrancar as próprias penas para voar de novo. Vou deixar no comentário fixado o link deste vídeo maravilhoso. O ensinamento daquele vídeo tão profundo ficou ecoando na mente de Helena por dias. Ela percebeu que estava presa a hábitos, sentimentos e pensamentos que já não serviam mais. Entendeu que precisava fazer um processo de renovação, mesmo que fosse doloroso. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, orou em silêncio. Pediu coragem para mudar. Pediu forças para enfrentar a própria alma, que doía mais do que qualquer tempestade do lado de fora. Sabia que precisava se renovar, mas não sabia por onde começar. Decidiu ali mesmo iniciar sua transformação. Na manhã seguinte, o céu ainda estava nublado, mas dentro dela, algo havia mudado. Decidiu dar um passo pequeno, mas importante. Colocou um tênis velho, amarrou os cadarços com dificuldade e saiu para caminhar. As ruas estavam vazias, o vento gelado cortava o rosto, mas ela continuou. Cada passo parecia uma luta contra a própria mente, que insistia em dizer, volta para casa. Mas ela não voltou. Continuou andando, uma lágrima escorrendo no rosto, misturada com o orvalho da manhã. Naquele percurso simples, Helena percebeu que estava começando a arrancar suas penas antigas. Começou a olhar para as pessoas na rua com outros olhos. Viu outros senhores e senhoras caminhando sozinhos, cada um carregando suas dores invisíveis. E pensou, será que eles também sentem esse vazio? Sentiu uma compaixão tão grande que o peito apertou de novo. Mas dessa vez, não era tristeza. Era um chamado interior. No dia seguinte, saiu cedo de casa, o céu ainda nublado, e caminhou até a praça do bairro. O vento frio batia no rosto, mas ela sentia que precisava enfrentar aquela sensação de vazio. Andou devagar, respirando fundo, como quem aprende a viver de novo. Ligou para Lucas e o convidou para caminhar junto. Ele hesitou, mas aceitou. Sabia que precisava tentar algo diferente, mesmo sem forças. Os dois caminharam em silêncio no primeiro dia.
Apenas sentiram o chão sob os pés e o vento no rosto. Era como se estivessem dizendo, sem palavras, estamos aqui juntos e isso já é um começo. No segundo dia, começaram a conversar. No terceiro, já sorriam um pouco mais. Não era fácil, mas cada passo era um ato de coragem. Descobriram que a caminhada não curava de imediato, mas ajudava a aliviar o peso da alma. Helena começou a compartilhar com Lucas tudo o que vinha sentindo nos últimos anos. Falou das noites em claro, das lágrimas escondidas, das dúvidas sobre o futuro. Ele, por sua vez, desabafou sobre a pressão de ser o provedor, sobre o medo de fracassar, sobre o sentimento de impotência diante das responsabilidades. Era um diálogo verdadeiro, sem máscaras, entre mãe e filho. Era uma troca de vulnerabilidades. Com o passar das semanas, os dois criaram uma rotina de reencontro com a vida. Faziam caminhadas diárias, liam livros juntos, buscavam novas formas de enxergar os problemas. Lucas decidiu procurar ajuda profissional, algo que antes considerava sinal de fraqueza, e Helena começou a se dedicar a novos hobbies, redescobrindo prazeres simples como cuidar de plantas, escrever e aprender coisas novas. Cada pequena ação era uma pena antiga sendo arrancada. O processo de renovação não foi fácil. Houve recaídas, dias em que o desânimo voltava com força. Mas agora, mãe e filho sabiam que não estavam sozinhos. Haviam descoberto que o amor e o apoio mútuo são ferramentas poderosas na superação. Perceberam que a vida não é sobre não cair, mas sobre levantar juntos. Era como o voo da águia, doloroso no começo, mas necessário para alcançar novas alturas. Com o tempo, Lucas conseguiu mudar de trabalho. Encontrou uma ocupação mais alinhada com seus valores e com um propósito maior. Não ficou rico, mas ficou em paz, e isso vale mais do que qualquer salário. Helena, por sua vez, sentia-se rejuvenescida. Não porque o corpo voltou ao que era antes, mas porque a alma ganhou asas novas. Aprendeu que nunca é tarde para se reinventar, e isso é libertador. Hoje, eles olham para trás e agradecem pela tempestade, porque foi nela que descobriram o quanto precisavam mudar. E entenderam que a verdadeira vitória não é sobre conquistar coisas, mas sobre se transformar por dentro. O céu ainda tem dias nublados, mas agora sabem que as nuvens passam e que acima delas o sol sempre brilha. A vida não ficou perfeita, mas ficou mais verdadeira. E isso é o que realmente importa. Essa história não é só de Helena e Lucas. É de todos nós, que em algum momento da vida precisamos escolher entre ficar parados ou abrir as asas e voar. Entre se esconder da dor ou usá-la como impulso para crescer. É a história de quem entende que viver é enfrentar tempestades, mas também é aprender a sorrir no meio da ventania. E você, está pronto para iniciar o seu voo? Diga nos comentários, eu estou pronto. O processo de renovação. A jornada da águia não termina no voo da tempestade. Existe outro momento crucial na vida dessa ave, o processo de renovação. Quando a águia atinge cerca de 40 anos, suas garras já não têm a mesma força. O bico se curva e suas penas ficam pesadas, dificultando o voo. Diante dessa realidade, ela se recolhe no alto de uma montanha e enfrenta um processo doloroso de transformação. Ela quebra o próprio bico, arranca as garras e as penas, esperando pacientemente pelo renascimento de uma nova versão de si mesma. Um processo que dura meses, mas que lhe permite viver por mais 30 anos. Muitos de nós também chegamos a esse ponto na vida. Sentimos que as forças se esgotaram, que o brilho do olhar se apagou e que não conseguimos mais caminhar como antes. É nesses momentos que surge a necessidade de renovação, mas renovar-se dói. Exige abrir mão de velhos hábitos, abandonar ressentimentos, perdoar quem nos feriu, perdoar a nós mesmos e, muitas vezes, recomeçar do zero. Não é fácil, mas é necessário. Assim como a águia, precisamos entender que o renascimento só acontece quando estamos dispostos a nos despir do velho eu. Imagine-se agora diante de um espelho. O que você vê? Está carregando pesos desnecessários? Há mágoas guardadas que só fazem atrasar o seu voo?
Existem hábitos ou pensamentos que precisam ser arrancados, mesmo que doa? A resposta está dentro de você, porque a transformação começa na decisão de mudar. Não importa a idade, a situação ou o histórico, Deus sempre dá novas oportunidades para quem tem coragem de se renovar. O problema é que muita gente prefere se conformar. Aceita viver o resto da vida com as asas pesadas, com o bico enferrujado e o coração cansado. Mas você não precisa seguir esse caminho. Você pode decidir hoje iniciar seu próprio processo de renovação. Pode ser doloroso no começo, pode dar medo, mas é assim que se conquista uma nova vida. A verdadeira vitória não está em evitar o sofrimento, mas em transformar a dor em força. Quando você escolhe a renovação, algo extraordinário acontece. As oportunidades começam a surgir, os relacionamentos se restauram, a saúde melhora e a mente se torna mais leve, porque o fardo do passado já não pesa mais. Você se torna alguém pronto para voar novamente, agora mais alto, mais forte e mais preparado para enfrentar os desafios da vida. A pergunta que fica é: você vai se permitir essa transformação? A escolha de enfrentar. Chega um momento em que precisamos fazer uma escolha. Podemos ficar presos no medo, nos escondendo dos desafios, ou podemos decidir enfrentar a vida com coragem e fé. A águia escolhe enfrentar a tempestade porque sabe que ali está a sua oportunidade de crescimento. Da mesma forma, você pode escolher hoje levantar a cabeça e dar o primeiro passo em direção à mudança. Não importa quantas vezes você caiu, o que importa é quantas vezes está disposto a levantar e tentar de novo. A vida não é sobre evitar quedas, mas sobre aprender a se reerguer com mais sabedoria e mais força. Muitas pessoas vivem prisioneiras do passado, remoendo erros e carregando culpas que já deveriam ter sido deixadas para trás. Mas o passado não pode ser mudado. O que pode ser transformado é o presente, e essa transformação começa na mente e no coração. Decida hoje que você não será mais refém das circunstâncias. Não importa se o cenário atual é desafiador, porque é justamente nas dificuldades que Deus nos mostra caminhos que não enxergávamos antes. A dor pode ser um convite à mudança, se você escolher enxergá-la com os olhos da sabedoria. Imagine um piloto de avião enfrentando uma turbulência. Ele não abandona os controles e não se desespera. Ele ajusta o voo, estabiliza a nave e mantém o foco no destino final. Assim deve ser a nossa postura diante das tempestades da vida. Não podemos desistir, não podemos entregar os pontos. Precisamos ajustar o nosso pensamento, realinhar nossas prioridades e manter os olhos firmes no propósito maior. Porque a tempestade não dura para sempre e após ela sempre vem a bonança. Lembre-se, a vida não é sobre evitar problemas, mas sobre aprender a crescer com eles. Cada dificuldade é uma oportunidade de amadurecimento, cada lágrima é um degrau rumo à sabedoria e cada perda pode se transformar em ganho, se olharmos com a perspectiva certa. Não é fácil, eu sei, mas é possível. Deus não nos prometeu uma caminhada sem lutas, mas nos garantiu força para suportar cada batalha. E quando olhamos para o alto, encontramos o verdadeiro sentido da existência. Portanto, hoje é o dia de fazer essa escolha. Vai continuar se escondendo das tempestades ou vai decidir enfrentá-las com coragem? Vai se conformar com uma vida limitada ou vai abrir as asas e buscar novos horizontes? A resposta está em você. E a hora de decidir é agora. O voo da superação. Quando a águia rompe as barreiras da tempestade e alcança o céu acima das nuvens, ela encontra um lugar de paz onde o sol sempre brilha. Esse voo é simbólico. Ele representa o momento em que deixamos para trás o medo, a dúvida e a insegurança, e passamos a viver com propósito e confiança. A superação não é um lugar de chegada, mas um estado de espírito. É quando você entende que a vida é feita de altos e baixos, mas que, com fé e coragem, os altos sempre compensam os baixos. O segredo é não desistir no meio do caminho. Pense em quantas vezes você já superou obstáculos que pareciam impossíveis. Quantas vezes pensou em desistir?
mas algo dentro de você disse: só mais um passo. E esse passo fez toda a diferença. A vida é feita desses momentos, pequenas decisões diárias que, quando somadas, mudam completamente a direção da nossa história. E quando você escolhe a superação como estilo de vida, começa a enxergar os problemas como parte do processo de crescimento e não como punição ou azar. O ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar e se reinventar. Você já reparou nisso? Pessoas que perderam tudo e, mesmo assim, recomeçaram com coragem. Homens e mulheres que enfrentaram doenças, crises e rejeições, mas que decidiram não se vitimizar. Gente comum que virou exemplo de fé e perseverança. E você também pode ser um desses exemplos. Não precisa esperar mais. Não precisa de uma ocasião especial. O momento ideal para começar a mudança é sempre agora. Muitos ficam esperando que as condições externas melhorem. Esperam mais dinheiro, mais reconhecimento, mais apoio. Mas a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Quando o coração decide, o corpo acompanha. Quando a mente se alinha ao propósito, as portas se abrem. E acredite, Deus honra aqueles que escolhem a coragem no lugar do medo. Ele capacita os que decidem agir, mesmo sem garantias visíveis. Então não espere mais. Prepare-se para voar mais alto. Não porque tudo está perfeito, mas porque você decidiu não ser refém da tempestade. Decida hoje que a sua vida não será marcada pelos problemas que enfrentou, mas pela maneira corajosa como escolheu enfrentá-los. O céu é o limite, e você nasceu para voar acima das nuvens. Agora que você conhece a história da águia e seu voo na tempestade, é hora de aplicar essa sabedoria na sua própria vida. Chega de esperar que as condições sejam ideais. Chega de se sentir vítima do destino ou das circunstâncias. Deus colocou dentro de você uma força extraordinária, mas cabe a você decidir ativá-la ou continuar vivendo no piloto automático. As tempestades vão continuar vindo, os desafios não vão desaparecer, mas a maneira como você os encara é que faz toda a diferença. Pense bem, se a águia, com todo o seu poder, fugisse da tempestade, ela jamais saberia do que realmente é capaz. E o mesmo acontece com você. Talvez hoje você esteja diante de um problema que parece maior do que as suas forças. Mas lembre-se, é nas dificuldades que descobrimos a verdadeira força interior. Não existe crescimento sem dor. Não existe evolução sem desafios. Quando você aceita essa verdade, para de resistir e começa a agir com sabedoria. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas dar o primeiro passo. Pode ser pequeno, mas tem que ser firme. Comece a enxergar os desafios como treinamentos para a sua mente e para o seu espírito. Assim como a musculatura cresce quando é desafiada, a sua fé e a sua coragem também se fortalecem quando você decide não desistir. Não importa o tamanho da tempestade, o que importa é o tamanho da sua decisão de voar acima dela. Lembre-se de que a vida é breve e o tempo não volta atrás. As oportunidades de mudança estão no agora, não no passado nem no futuro. Você pode transformar o seu dia, sua semana e sua vida inteira a partir de uma simples decisão. Agir com coragem e confiar que há um propósito maior em tudo o que acontece. Mesmo que os ventos estejam fortes, mesmo que as nuvens estejam escuras, continue voando. Porque lá em cima, acima das tempestades, há um céu limpo esperando por você. Por isso eu te convido agora a refletir. Você está pronto para assumir o controle da sua própria história? Está disposto a enfrentar a tempestade e descobrir o seu verdadeiro potencial? Se a resposta for sim, então prepare-se. Porque a partir de hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e, principalmente, coloque essa mensagem em prática. Nos vemos no próximo vídeo com mais sabedoria e inspiração para a sua caminhada.